tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Cinef Brain. Esse é o número 11 e hoje a gente assistiu The Vast of Night, né? A vastidão na noite. E já estou aqui, eu, Rafael, com meu amigo Brunão. O Bruno vai trazer um pouquinho aí do que a gente viu nesse filme. Vai lá, Brunão. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos estiver assistindo. Resumindo, o Vastidão da Noite é sobre dois amigos que, sem querer, descobrem um sinal estranho e eles começam a perseguir, de certa forma, a origem desse sinal e são levados a desdobramentos que eles nunca iriam acreditar, né? Não faziam nem ideia do que isso ia dar, né? Esse filme, sinceramente, é um filme que acho que tem uma temática só nele, né? Diferente de outros filmes que a gente já viu anteriormente, esse daqui ele praticamente fala de uma coisa só. Será que há vida fora da Terra? Acho que essa é a pergunta do filme, né? Como é que você lida com isso, Brunão? Você imagina que tenha, que não tenha? Como é que é isso para você? Eu tenho certeza que tem. Absoluta certeza que tem sim. Não tem como não haver vida em outro planeta. Porque se você for racional, vamos lá. O universo é infinito, né? Gigantesco. De- Até onde se sabe aí não tem fim. Uhum. Então, nossa galáxia é uma entre bilhões. Bilhões. Se É. a nossa tem 8 planetas, né? Porque eles excluíram o último, se eu não me engano, foi o Urano. Então, tem trilhões de planetas. Então, não faz sentido nenhum ter vida em um só, né? Então, acho que, com certeza, por exemplo, pode haver uma galáxia aí bem parecida com a nossa, com Uhum. um Sol do tamanho do nosso, enfim, um planeta com condições de que haja vida e vida inteligente. Tá parecendo o Serginho Groisman, né? Vida inteligente na madrugada. Mas Esse, enfim, de fato, assim, é pouco provável, né? Talvez até uma presunção de falar que só tem vida na Terra, né? É uma coisa que mexe muito com a nossa imaginação, né? Você, às vezes a gente tá aqui no dia a dia, envolvido nos afazeres, nas coisas que a gente tem para fazer. E, cara, quando você olha para o céu assim e vê que a gente está num pequenino espaço assim comparado com tudo que tem lá fora, né? E de fato, assim, eu fico pensando, não sei se já esbarramos com alguma coisa, né? Tem aquelas histórias lá, Área 51, né? Que tem coisas secretas guardadas lá, mas não sei se ainda houve algum tipo de contato. Mas também acho assim que de certa forma pode ser muito provável, sabe, que tenha vida fora da Terra. Não, nem sei se inteligente, mas pelo menos organismos vivos. Pelo menos isso dá para dizer que talvez tenha, né? Não é possível que não tenha. Com, com a imensidão que as galáxias aí, é tudo, nossa, assim, não dá nem pra gente medir, né? Às vezes, para viajar de um lugar para o outro, você vai levar aí anos da vida, né? Então, é, como não, como não poderia ter algum tipo de vida lá fora, né? sim. E se você for pensar, né? Igual eu tô falando, racionalmente, pode ser que exista uma civilização que tenha nascido primeiro que a gente, em termos de tempo. Uhum. Então, pode ser que tenha tecnologia mais avançada
e que tenham condições de fazer viagens, né? E acaba aparecendo aqui e tudo. E eu não sei se você viu, um tempo atrás, né, foram realmente divulgados aí pelo povo lá nos Estados Unidos, sim, avistamentos, né, de OVNIs, sim. Eu acredito que tem gente, sim, do alto escalão aí, que não que tenha tido contato, mas sabem, sim, de coisas, né, Uhum. mas eles preferem não contar, até porque a humanidade não está pronta, né, para realmente todo mundo acreditar nisso, né? Então, é igual você falou, nós somos presunçosos, né, de achar que somos únicos no universo, e a maioria das pessoas, igual aquela senhora falou, você vê que Uhum. ela comenta igual você falou, que a gente está tão entretido nas nossas coisas e tem gente que incentiva isso, né? Que nós fiquemos distraídos. Não é nem só em relação à vida fora do planeta, em Uhum. relação nossas, a nossa realidade mesmo. Né? Você vê que tem um monte de coisa absurda acontecendo no mundo e só que a gente está tão preocupado com a nossa própria vida que as coisas acontecem e, vamos dizer assim, a gente deixa acontecer sem dar a devida atenção. É. E o interessante assim é que tem uma coisa que essa mulher fala, né, que tadinho dos alienígenas, eles nem chegaram direito, e ela já tá culpando eles por todas as coisas, todas as mazelas que tem no mundo, né? Ela começa a culpar eles, assim. Eles estão controlando a mente das pessoas e por isso as pessoas estão fazendo coisas erradas, né? Coisas que não beneficiam ao próximo e tal. É interessante isso. Isso é um detalhe, assim, algo que a gente costuma fazer, que é sempre não, mas muitas vezes atribuir a responsabilidade de alguns atos aos outros, né? Então, como eu ia dizendo, tem aquele ponto que aquela senhora começa a colocar a culpa nos alienígenas, né? E como a gente faz isso com frequência, assim, diante de uma situação, ao invés de assumir as nossas responsabilidades, a gente vai ali e começa a atribuir essas faltas, as culpas para as outras pessoas, né? Mas enfim, isso foi só um detalhe assim que surgiu durante o filme e é uma forma que a pessoa tenta ali até de responder algumas coisas que meio que ficam sem respostas, né? O pessoal fala assim às vezes, por que que Deus deixa que tudo isso de ruim aconteça, né? Ficam procurando respostas para entender por que que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E aqui no filme a gente viu que essa manipulação e as pessoas que estão por trás das ações, né, são os alienígenas, né? Então, mais uma vez a gente tentando é demonstrado no filme, né, mais uma tentativa de tentar explicar algumas coisas e por que elas acontecem, né? Mas o ponto que fica aí aberto mesmo no filme é isso, né? Da vida fora do nosso planeta, né? Tem um cara aí atualmente que ele tá tentando de todos os jeitos, né? Colonizar Marte. Eu não sei se você sabe quem é, Bruno. O Elon Musk, que é o atual Ei, a pessoa mais rica do mundo, como- é ele agora, né? Na frente do Jeff Bezos. E o cara tá investindo tudo que pode. Esses dias eu até vi um tweet dele, ele explicando por que ele estava vendendo as propriedades dele. E aí ele justifica dizendo que estava vendendo tudo porque ele não precisava disso e ele queria o máximo de recurso para conseguir investir nesse plano dele, que é de colonizar Marte, né? Ele quer levar a raça humana para lá. E o cara, assim, eu não sei, ele tem dinheiro pra caramba para chegar lá, né? Para investir em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento e talvez conseguir isso. Você acha, Bruno, que
que ele vai conseguir, que isso vai ser possível, que a gente vai ver pessoas, eu vou passar minhas férias em Marte, vou dar uma passadinha ali, ficar ali um tempo e tal, ou pra onde você tá indo? Eu tô mudando pra Marte, resolvi ir pra lá. Acho que atualmente é bem difícil. Eu não vou dizer que é impossível que se chegue nesse ponto, Uhum. mas eu acho que vai demorar bastante ainda, né? Eu acho que você vê que todas as obras de ficção científica, uma coisa que tem em comum é que a Terra vai acabar, Uhum. né? Então, uma coisa que todo mundo já sabe, que é certeza que o ser humano vai esgotar a Terra. E aí pode ser que exista sim essa corrida para achar um novo lar, mas acho que até lá tem muito chão, né? Outra coisa que eu queria falar também, igual você falou sobre a manipulação, não estou dizendo que nós soframos com manipulação de extraterrestres, mas sim, é por isso que existe aquele termo, massa de manobra, né? Que a maioria das pessoas sim são manipuladas para se manterem, sabe, assim, em círculos, né? Alheios àquilo que realmente importa. E uma dessas coisas, sim, é essa coisa de se preocupar verdadeiramente com vida fora da Terra. Então, assim, no caso daquela senhora, de certa forma, as reclamações dela ela tinha um pouco de razão, Uhum. né? Tanto que o filho dela verdadeiramente foi influenciado, sim, pelos alienígenas, né? A prova disso é quando o Everett lá toca aquelas palavras que ela gravou, Sim, né? O casal começa a ficar em transe. sim. Então você vê que aquela mulher tem razão. Eu acho que paralelo a isso, a gente também pode trazer que para nossa vida assim, que tem muitas pessoas que estão em transe ali, né? Uhum. Então as coisas estão acontecendo, principalmente hoje na era da informação, né? Que você vê que eu vi uma matéria, por exemplo, que uma pessoa comum fica em média 9 horas por dia em redes sociais. Uhum. Então isso é uma espécie de transe. Então tá acontecendo um monte de coisa por aí, coisa importante, mas o que é a prioridade para a pessoa, né? Uhum. É esse transe, é estar nesse loop infinito de distração. É. Então, será que o nosso alienígena hoje, né, não é um ser que mora lá fora, mas sim algumas coisas que acabam tomando a nossa mente, tomando a nossa vida e ganhando um espaço muito grande nisso. É engraçado que tem uma palavra que se chama alienar, né? E ela é tão parecida com alienígena, né? Por que Sim, será? Deve ter um sentido em comum aí, que eu não saberia com dizer agora certeza. qual é, mas provavelmente tem a ver com isso também, né? Enfim, pra mim, assim, foi um filme interessante. Não foi o melhor do gênero que eu já assisti, mas foi interessante, até porque sempre tem essa pegada, assim, né? De comunicação, de ondas sonoras e coisas estranhas. Eu acho que o mais legal, assim, também é o mistério, né? Tentar Sim, descobrir o que é isso. Nossa, antes, o que o governo fazia, né? Pegavam pessoas que ninguém ia acreditar nelas, né? A minoria. E aí pegavam elas ali e de repente botavam elas para fazer alguma coisa e sabiam que ninguém ia acreditar. Então ficou um mistério ali ao redor disso, né? Então foi legal assim de ver como a história desdobrou, né? Um filme curto, né? uma hora e meia. Uma hora e meia, quase põe a gente no sono, né? Mas não teve muita coisa ali para ser explorada, talvez, mas achei que ele foi conciso, assim. Conseguiu entregar, talvez, o que ele queria entregar. Bom,
Minhas considerações finais, já que não tem muito mais o que falar, eu acredito. Não sei se você tem. Eu mesmo que estou sem ideia para dizer acerca desse filme, é que faz a gente pensar e relembrar, né, um pouquinho disso, assim, de caramba, será que tem vida lá fora? Será que a gente está tão preso assim no dia a dia, sempre atarefados e ali implicados em algo, e a gente esquece assim da imensidão do mundo, sabe? De quão nós somos pequenos, de quão nós somos poeira cósmica, né? Praticamente. E que a nossa vida é muito breve, né? Então, dá para fazer um paralelo com isso, né? Às vezes a gente precisa olhar para o alto e lembrar, assim, que qual é o nosso lugar, qual é o nosso tamanho, né? E, enfim, para mim foi um filme assim, acho que uns 3,5 no Filmou, né? Bonzinho, não foi horrível não, mas também não foi essas excelências. Eu dei 3. Deu 3. E você, Brunão? Considerações finais aí. Tem alguns pontos, você vê que a gente já assistiu alguns filmes anteriormente que mostra bem esse modus operandi do governo. O que o governo faz? Ele é igual você falou, ele aliena as pessoas. O que é? Dá várias distrações. Uhum. Então tem várias e várias coisas que impedem que a maioria das pessoas vão atrás da verdade, né? Então não é só, igual eu tô falando, não é só com essa questão da vida fora da Terra, é sobre muitas outras coisas. Sim, sim. Né? Então, tipo assim, o conhecimento que a gente tem das coisas é só a pontinha da pontinha do iceberg, né? Então você vê que essa coisa acontece há muito tempo, desde que mundo é mundo, né? A gente tem aquela coisa da pirâmide, né? Então a base, aquela massa de manobra, né? Enquanto tudo é controlado e orquestrado para quem está lá na ponta. Sim. Né? Outra coisa que eu gosto assim do mistério, né? Você vê que, igual você falou, como nós somos pequenos e como nós não estamos preparados. Eu acho não estamos preparados, né, para uma descoberta dessa magnitude, né? Você vê que como aquilo abalou a cidade inteira, né? Assim, eles mal divulgaram o sinal, então você pega ali aquele programinha de rádio numa cidadezinha do interior, de repente virou o centro das atenções, né? Sim. Eu até achei que ia aparecer gente do governo no filme, né? Tentando silenciar, né? Porque a velha conta lá daquela... A velha não, o senhor contra, né? Que eles pegavam várias pessoas de regiões diferentes, faziam eles trabalhar, né? Aí cada um fazia um pouquinho para ninguém ficar sabendo demais. Exatamente. Né? E eu acredito bastante nisso, né? Que nós somos muito manipulados, que nós estamos tão engredados assim em vários sistemas que a gente não se atenta pela vastidão do mundo, né? Então você vê que o título vem bem ao acalhar, né? Que é a vastidão da noite. Sim, e eu acho que faz essa referência aí ao o quanto o universo, né, é grande. E claro, dá pra gente fazer esse paralelo fácil, assim, com o quanto as coisas são grandes, muito maiores do que nós, e a gente não faz nem ideia. Eu acho que, igual você falou, nós somos tão presunçosos, eu acho que a gente fica muito perdido dentro de nós mesmos, né? Que a gente não tem nem a ideia da imensidão do nosso próprio mundo. A gente não tem ideia. Imagina a do universo. Exatamente. Né? É isso então, a gente fica por aqui.